Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para começar a nossa live este sábado, como temos feito regularmente, para refletir um pouco sobre a liturgia desse domingo. A igreja, sempre no domingo, ela coloca assim um tema, teológico para a nossa reflexão profunda, para nós vivermos de acordo com esta reflexão, ok? Bem, hoje, o que a igreja coloca diante de nós é exatamente a paixão de Cristo. Todo o sofrimento de Cristo pela salvação da humanidade. E como é que nós, então, devemos olhar para tudo isso e aplicar tudo isso na nossa vida, ok? Então, muito boa noite a vocês que já estão entrando aí na nossa live. Estou vendo aí já as pessoas, Vanessa, Edson, Reinaldo Rodrigues. É uma alegria recebê-los. Eliana, muito boa noite a vocês. Maria Eugênia, que Deus nos abençoe a todos nós nesta noite. Vamos rezar. Convido você a rezar comigo para pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, que o Espírito Santo que inspirou essas leituras da missa, que também agora ele inspire a nós a entendermos conforme a igreja quer que a gente entenda. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre todos nós e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nesta noite apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, que inspirastes aos agiógrafos, os escritores sagrados, estas leituras que nós vamos ler hoje, inspira-nos também a compreender aquilo que eles quiseram nos transmitir. E que para isso nos interceda a Santa Mãe de Deus, a nossa Mãe, a Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso e bendito São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês que estão entrando na nossa conversa. Rita, estou vendo aqui também, Joyce, tem um pouco de dificuldade para ler, porque a letra fica muito pequena. Adriana Silva, Bárbara, Graziela, muito boa noite a vocês. Vamos fazer a nossa live. Eu não marco um tempo para esta live, eu deixo... Eu vou refletindo aqui as leituras. Nós temos sempre a primeira leitura, depois o Salmo responsorial, a segunda leitura, e o Salmo faz a ligação entre todas as leituras. Depois temos o anúncio do Evangelho. Então vamos refletindo. Como Deus quiser nos inspirar, nos conduzir, vamos deixar. A hora que chegarmos ao final, chegamos. Ok? Muito bem. Como eu disse, a liturgia deste domingo nos faz pensar na paixão de Cristo, a morte, a ressurreição, o sofrimento de Cristo para a nossa salvação. O que tudo isso significa, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida. Bem, durante a Semana Santa, a igreja reflete profundamente sobre isso, sobretudo na Sexta-feira Santa, a igreja coloca as leituras do profeta Isaías, que 700 anos antes de Cristo, ele já colocava com uma riqueza de detalhes o que o Cristo ia passar. Impressionante. 700 anos antes de Cristo. Então, a leitura de hoje, a igreja pinça, assim, apenas 2 versículos do capítulo 53 de Isaías, versículos 10 e 11, e coloca para nós. Mas aí tem um desdobramento tremendo. Então, Isaías 53, 10 e 11, que é a primeira leitura da missa desse domingo, diz: o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Macerá-lo quer dizer machucá-lo, feri-lo de morte com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação,
oferecendo a sua vida, ele terá descendência duradoura. Essa descendência somos nós, né? E fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Que vontade do Senhor é essa? Que faz o seu filho se macerá-lo pelo sofrimento. Vamos entender isso, né? Por sua vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, né, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por que ele nos fará justos? Porque ele vai tirar de nós a culpa, mas com o seu sofrimento. Nós precisamos entender, acima de tudo, meus irmãos, como diz aqui depois, né, o salmo de meditação, Deus age pela justiça e pelo direito. Deus é pai, mas não é paternalista. O que é o paternalista? O paternalista é aquele pai que vê o filho fazendo coisa errada e fica quieto, e concorda, não toma providência, até às vezes acha bonito, e o filho vai piorando, né, cada vez mais. Não, o pai verdadeiro, ele atua pelo direito e pela justiça, ou seja, o filho fez uma coisa errada, ele corrige. Porque se ele não corrigir, né, não aplicar a justiça e o direito, o filho se estraga cada vez mais. Então Deus age assim conosco. Okay? Quando nós pecamos, nós damos o direito a Deus de nos corrigir. Sim. Assim como um filho, quando erra, faz coisa errada, ele dá o direito ao pai de corrigi-lo, de colocá-lo de castigo, de cortar isso, cortar aquilo, para que ele, né, chame a atenção. Ok? Então, todo esse sofrimento do Cristo, para ser bem entendido, nós temos que entender primeiro o seguinte, né? Deus criou o homem na santidade, ok? Mas o homem deixou o pecado entrar na sua história, desde Adão e Eva e hoje também. É o pecado original e o pecado pessoal de todos nós. E o pecado fere a majestade infinita de Deus, arranha a majestade infinita de Deus. Por isso, só uma oferta, uma oblação infinita pode reparar isso. Ok? O Catecismo da Igreja Católica diz assim, que ainda que o homem mais santo morresse na cruz, seria insuficiente para salvar a humanidade. Por quê? Porque o pecado da humanidade, desde Adão e Eva até hoje, ele fere a majestade infinita de Deus. Então, ele toma proporções infinitas. Eu já expliquei aqui uma vez e vou explicar de novo. Se você briga com seu irmão, é uma falta de tamanho, vamos dizer assim, humano. Se reconcilia, se perdoa e acabou. Mas se você, por exemplo, ao invés de um tapa num irmão, você dá um tapa numa autoridade, um prefeito, um governador, um presidente da República, a culpa vai aumentando por causa da autoridade da pessoa. Não interessa quem seja a pessoa, se é uma pessoa boa ou má, interessa que ela está exercendo um cargo representativo. O prefeito, por exemplo, representa a cidade. Se você bate num prefeito, é como se você batesse nos cidadãos da cidade. Se você bate no governador, você bate nos cidadãos do Estado. Se você bate no presidente, você está batendo como que na nação. É como queimar uma bandeira. Você está ofendendo toda a nação. E se você der um tapa no rosto de Deus? Essa culpa torna-se infinita. Como reparar isto? Não tem mais jeito. A não ser que alguém que tenha uma vida de valor infinito ofereça ao Pai. Foi o que o Cristo fez. É preciso entender isso. Na carta aos Hebreus, ele explica isso com detalhes, né? A carta aos Hebreus, no capítulo 10, né? Eu aproveito esses temas aqui da liturgia para a gente entrar um pouco também na teologia. Não é uma aula só, não é uma reflexão só assim a respeito, né, da leitura em si, mas o que isso leva a gente a refletir. Por exemplo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, no versículo 5, ele diz assim: eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam.
Ou seja, aqueles holocaustos, sacrifícios, né, de bois, ovelhas que os judeus ofereciam, era uma preparação. Mas não eram suficientes para reparar a ofensa do pecado da humanidade contra Deus. Por isso que ele fala aqui, holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse, quem é que está falando aqui? É Cristo que está falando aqui. Então eu disse, eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro, venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, ou seja, para cumprir a justiça. O homem pecou, o homem ofendeu a majestade de Deus, o homem tem que pagar isto. Não é isso a justiça? Alguém mata, rouba, assassina, vai preso, tem que pagar. Então, diante de Deus também, a humanidade se tornou devedora, pecadora. Alguém tem que pagar isso. Só que ninguém podia pagar. Então, Cristo se oferece diante do Pai e fala, deixa eu descer à terra, deixa eu me encarnar, para eu fazer a tua vontade. Não a vontade no sentido de me fazer ver sofrer, como diz aqui a leitura, macerá-lo pelo sofrimento. Não, não é um pai maldoso, carrasco, que imprime ao filho. Não, para que se cumpra a justiça. Porque Deus estabeleceu o mundo, meus irmãos, em cima da justiça e do direito. Nós vamos ver aqui na leitura do Salmo. O salmista, né, ele coloca isso com muita clareza. No Salmo 32, ele diz, pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Deus ama o direito e a justiça. Deus é misericordioso, sim, até ao infinito. Mas Deus ama o direito e a justiça. Deus estabeleceu tudo em cima do direito e da justiça. Então, errou, tem que pagar. Então, né, Cristo se apresenta diante do Pai e diz, então eu disse, eis que venho, né, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado. Em seguida, ajuntou, eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia, um novo plano de salvação. Foi em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados, uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Cristo. Está aí. Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus. Que bonito! Por uma só oblação, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. Então, o que a carta aos Hebreus está dizendo é o seguinte, para cumprir o direito e a justiça divinas, então o Cristo se ofereceu. Não é o pai que pegou o filho pelo pescoço e diz, você desce lá e você vai morrer. Não, é o filho que se ofereceu. O filho se ofereceu, dai-me um corpo para eu fazer a tua vontade, ou seja, para libertar a humanidade. Qual era a vontade de Deus? Não era que o filho sofresse. A vontade era libertar a humanidade da escravidão, do pecado e da morte eterna, do inferno e do demônio. Porque o pecado nos faz escravos do demônio. Nós perdemos a graça de Deus. Então a vontade do Pai não era que o Filho fosse macerado pelo sofrimento. A vontade do Pai era que o Filho nos libertasse. Só que para libertar tinha que passar por isso. Para cumprir o direito e cumprir a justiça. Ok? Isso, meus irmãos, é muito sério. Por isso ele diz aqui, meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens carregando sobre si as suas culpas. Como ele carregou as nossas culpas. Agora nós nos tornamos justos diante do Pai, pela fé em Jesus Cristo. Se eu creio nisto, que o Cristo morreu por mim, eu reconheço diante de Deus o meu pecado e eu peço perdão ao Pai pelo sangue do Cristo, pelo próprio Cristo que intercede por nós diante do Pai, como vai falar aqui a segunda leitura, né? A carta aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus aqui na segunda leitura, Hebreus 4, de 4 a 16, só 3 versículos, né? Ele diz assim,
irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Esse sumo sacerdote que se imolou, que ofereceu ao Pai um sacrifício de valor infinito, porque a sua vida é uma vida divina, humana e divina. Entenda isto, o Cristo, para salvar a humanidade, ele tinha que ser homem e tinha que ser Deus. Por isso que não existe nenhum outro Salvador. Porque nenhum outro ser humano é ao mesmo tempo homem e Deus, a não ser Jesus. Né? Por isso a igreja ensina que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Houve muitas heresias que queriam negar a humanidade de Jesus e tinha heresia que queria negar a divindade de Jesus. A igreja sempre condenou essas duas formas de heresias. Por quê? Porque se o Cristo não for verdadeiro, o homem não for verdadeiro Deus, ele não pode ser a ponte entre Deus e o homem, salvar o homem. O que é a perdição nossa? Caiu a ponte entre Deus e os homens. Cristo veio refazer essa ponte. Mas para refazer essa ponte, ele tem que ser ao mesmo tempo homem e tem que ser ao mesmo tempo Deus. Como homem, ele paga o pecado do homem. Como Deus, ele pode pagar esse pecado com um valor infinito. Então, conseguir a nós é a chamada justificação. Ok? Então, a carta aos Hebreus diz assim, irmãos, temos um sumo sacerdote iminente que entrou no céu. Está lá, nosso representante agora, homem de Deus. Né? Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. É a nossa alegria, a nossa certeza. Ele nos libertou e está agora diante do Pai. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas. E ele fala por quê? Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Gente, eu não sei se vocês já pensaram nisso com profundidade. A carta aos Hebreus está dizendo aqui que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, que passou por tudo que nós passamos, ou seja, experimentou as nossas fraquezas, tudo que nós, exceto o pecado. Experimentou as tentações da carne, experimentou as tentações do espírito, foi tentado pelo demônio, sofreu fome, sede, cansaço. Ou seja, esse nosso sumo sacerdote que hoje está diante do Pai, ele conhece a nossa miséria, conhece a nossa fraqueza. O conhecer na Bíblia significa experimentar. Não conhecer assim apenas intelectual, não. Quando a Bíblia diz que fulano conheceu o cicrano, teve uma experiência de vida com a pessoa. Cristo experimentou a nossa fraqueza. Então agora, diante do Pai, ele intercede por nós, sem cessar em si na igreja, dizendo para o Pai, Pai, eles são fracos, Pai. O pecado original os enfraqueceu, Pai. Né? Misericórdia para eles, Pai. Entende? Quando você reza o texto da misericórdia, o que você diz? Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ou seja, diante do Pai, né, nós invocamos a paixão de Cristo, os seus sofrimentos, para que o Pai tenha misericórdia de nós. Pela nossa... Então, esse é o papel do Cristo sacerdote diante do Pai, interceder por nós sem cessar. Então, meus irmãos, aprendam isso. Peça a Jesus, Jesus misericordioso, que estás agora glorificado, sentado à direita do Pai. E sentar à direita do Pai quer dizer o quê? Está na intimidade ali do Pai. Intercede por nós, Senhor, para nós vencermos as nossas fraquezas, as nossas misérias, os nossos problemas. Ok? O Cristo é o nosso intercessor. Você já pensou nisso? Os santos intercedem por nós sem cessar. Os anjos vigiam para a nossa salvação. Mas o Cristo é o grande intercessor. E por isso toda intercessão é através dele. A intercessão dos santos, a intercessão da Virgem Maria, tudo é através da intercessão do Cristo. Porque São Paulo diz na carta a Timóteo, né? 1 Timóteo 2,4, que não há outro intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Então, toda a intercessão da Virgem Maria, dos anjos e dos santos, não é uma intercessão paralela. Não.
substitutiva. Não, é por dentro da intercessão de Cristo. Você entende? É por dentro. Se não houver a intercessão de Cristo, nenhuma outra intercessão tem poder, nem da Virgem Maria. Por quê? Porque só o Cristo pagou a justiça divina, o preço do nosso pecado, da nossa culpa, do nosso resgate. Que coisa bonita, né? É pelo Cristo, através do Cristo, que a gente tem a salvação. Então, a carta aos Hebreus continua dizendo assim, né? Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, diante do Pai. Ele se compadece da sua fraqueza. Quando você cai, quando você peca, ele se compadece da sua fraqueza diante do Pai. Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado, porque ele experimentou a nossa fraqueza. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança, diz a leitura, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Então, meus irmãos, no momento de fraqueza, no momento de luta, aproximar-se do trono da graça com fé. Senhor Jesus, vencedor do pecado, vencedor da morte, vencedor do inferno pela sua paixão, pela sua cruz, intercede agora diante do Pai por mim, pela minha miséria, pelo meu pecado, pela minha fraqueza. Esse é o sentido profundo aqui dessa segunda leitura, né? E aí o Salmo responsorial, né? O Salmo 32 é um salmo de louvor. Por quê? O Salmo de responsorial da Bíblia, ele faz a ligação entre as leituras, a primeira e a segunda, né? Então, olhando para essa salvação que o Cristo nos conquistou gratuitamente, né? Então o salmista explode num ato de louvor. Então o Salmo 32 é um salmo assim de louvor, né? Primeiro ele faz um convite, né, ao louvor. Depois ele mostra quais os motivos desse louvor. E terceiro, ele chama a comunidade toda para prestar esse louvor. É muito bonito, né? O Salmo 32, eu quero pegar aqui, esses versículos são colocados aqui para nós, né? E ele coloca o seguinte, né? É muito bonito a gente poder verificar esses. Ele começa dizendo assim, né? Exultai no Senhor, ó justos, pois aos retos convém o louvor. Os justos que o Cristo justificou. A primeira leitura falou, né? Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Como ele carregou sobre ele a minha culpa, agora eu me torno um justo. Então eu posso louvar ao Senhor, porque o pecado não pesa mais sobre mim. Ele diz, exultai no Senhor, ó justos, pois aos retos convém o louvor. Celebrai o Senhor com a cítara, entoai-lhes hinos na harpa de 10 cordas. E aí ele vai desdobrando, né? Por exemplo, ele vai dizendo assim, o Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Ele vai dizendo, por que louvar a Deus? Porque Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos assiste. Ele diz, feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação, é o Salmo 32, 12, que a gente coloca hoje para nós aqui na missa. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Deus me livre, meus irmãos, o nosso Brasil sem Deus, o nosso Brasil sem fé. Que coisa maravilhosa quando eu vou aqui em Aparecida do Norte, e eu vou sempre, pelo menos uma vez por mês, eu vejo aquela basílica lotada, daquele povo amando a Deus. É verdade que muita gente vai ali, meio que por um turismo assim religioso, mas muita gente vai ali buscar a fé, o socorro aos pés de Nossa Senhora, aos pés de Deus, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É a nossa salvação. O salmista diz aqui, do alto de sua morada, ele observa todos os habitantes da terra. Deus olha para nós. Ele que formou o coração de cada um está atento a cada uma de suas ações. Ele que formou o coração de cada um de nós
né? Bonita essa expressão aqui. Está atento a cada um das suas ações, né? Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua bondade. Meus irmãos, o homem mais triste, o homem mais pobre, o homem mais infeliz é o homem que não tem fé. É o homem que não tem Deus na sua vida, né? Eu gosto de lembrar aquela frase que dizia o Papa João Paulo II, né? Na sua encíclica Jesus Cristo, Redentor do Homem. João Paulo II dizia: o homem que não conhece Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo desconhecido, um mistério insondável, um enigma indecifrável. Ele não sabe quem ele é, porque só Cristo revela o homem ao próprio homem. O Papa dizia que só Cristo é capaz de dizer para você quem você é. Um filho de Deus, amado, criado à sua imagem e semelhança. Deus olha para você. O que diz aqui o salmista, né? Do alto de sua morada, observa todos os habitantes da terra, né? Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua bondade, a fim de livrar-lhes a alma da morte. Não é livrar o corpo da morte, livrar a alma da morte, a morte eterna. E nutri-los no tempo da fome. Nossa alma espera no Senhor, né? Nele, pois, se alegra o nosso coração. Em seu santo nome confiamos. Em seu santo nome confiamos. Seja-nos manifestada, Senhor, a vossa misericórdia, como a esperamos de vós. É um salmo de louvor. É um salmo de confiança no Senhor que deu a sua vida por nós. O salmista, ele explode num ato de louvor com um motivo. O louvor, meus irmãos, precisa ter motivo, não é? É importantíssimo louvar a Deus, mas você tem que levar por quê? Primeiro porque Ele é Deus, é todo-poderoso, é onipotente, é onisciente, é onipotente. A vós, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a majestade. O céu e a terra proclamam a vossa glória. A beleza do céu, a beleza da terra, a beleza de tudo que está criado, as flores, os pássaros, tudo proclama a vossa glória. Então, louvor a vós, Senhor. O louvor, meus irmãos, tem que ter motivo. Ok? E o motivo é tudo isso que a gente observa, né? Então, a segunda leitura e o Salmo coloca isso. Depois nós temos o Evangelho, né? No Evangelho, a gente vê Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 35 até 45, muito interessante esse Evangelho. Eu quero aqui meditar um pouco com você, né? Tiago e João, aqueles dois apóstolos, dois irmãos, Tiago maior. Tem dois Tiagos, né? Tem o Tiago maior e o Tiago menor. O Tiago maior foi o primeiro apóstolo que foi martirizado por Herodes Antipas, lá por volta do ano 33. Foi o primeiro dos apóstolos que o Herodes, aquele filho do Herodes, o grande, mandou matar, né? E João era seu irmão, filho de Zebedeu, aqueles dois pescadores do Mar da Galileia que Jesus chamou junto com Pedro e André. Eram aqueles 4 pescadores, né? Então, Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. E ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? Eles responderam: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Eles não imaginavam, né? Eles não imaginavam o que era o plano da salvação. Enquanto Jesus falava de sofrimento, de paixão, eles estavam ali esperando um reino glorioso, fantasioso, onde um sentava à sua direita e sentava à sua esquerda. Sabe uma coisa que eu fico impressionado? Como é que os evangelistas tiveram coragem de escrever isso? Como é que São Marcos, que ouvia as pregações de São Pedro em Roma, e aí ele escreveu o seu evangelho, como é que São Marcos escreveu isso? Que honestidade, que pureza, né? Ele mostrar a fraqueza dos apóstolos. Não escondeu, colocou. Eu acho bonito isso nos evangelhos, né? Alguém escreveu para o evangelho mostrar que Pedro negou Jesus 3 vezes. Que honestidade dos apóstolos. Não esconderam a verdade. Isso é humildade. A gente, quando faz alguma coisa errada, você fica contando para os outros? Fica, não. Você esconde. Você escreve isso? De jeito nenhum. Os apóstolos escreveram.
todos os seus defeitos, erros, né? Judas que traiu o mestre, Tomé que não acreditou. Não, não. Vocês estão dizendo que o Senhor apareceu? Não. Se eu não colocar o dedo na chaga dele, não colocar aqui, eu não creio. Eles escreveram, não tiveram vergonha de contar a verdade para nós. Isto é fantástico, meus irmãos. Então, São Marcos conta aqui. Certamente, ele ouviu a pregação de São Pedro em Roma, é o que Santo Irineu de Leão conta, que foi assim. Né? Então, ele escutou Tiago e João dizendo, Senhor, queremos sentar um à tua direita e à tua esquerda. Um vai ser primeiro-ministro, outro vai ser segundo-ministro no teu reino. Achavam que Jesus fosse estabelecer um reino assim, né? Como já expliquei muitas vezes aqui, um reino assim poderoso, social, político, né? Fosse expulsar Herodes, expulsar Pilatos, expulsar César, né? E o Israel voltar ao reino do tempo de Davi, de Salomão, aquele apogeu, né? Não sabiam o que estavam fazendo. Não tinham ainda, né, a mente iluminada pelo Espírito Santo para entender que a salvação não era assim. A salvação era aquilo que está na primeira leitura. O servo de Javé, sofredor, macerá-lo pelos nossos sofrimentos. Estavam pensando ainda num Cristo glorioso, triunfante. Blá, blá. Aí Jesus continua falando para eles, né? Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? É o cálice da paixão, né? O batismo de sangue, né? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado, o batismo de sangue, né? Eles responderam, podemos. Não sabiam o que estavam falando, né? Podemos. E ele lhes disse, vós bebereis o cálice que eu vou beber. E sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Jesus sabia que Tiago ia ser morto pela espada, depois, né, renovado pelo Pentecostes com o Espírito. E sabia que João foi preso, estava preso na ilha de Patmos, onde ele recebeu o Apocalipse, né? E em Roma, João foi colocado dentro de um tambor de óleo fervendo. Não morreu por graça de Deus. Os escritos antigos mostram isso. Então, eles falam, vocês vão beber o cálice que eu bebi. Vocês vão ser batizados com o batismo que eu fui batizado. Mas tem uma coisa, né? Aí ele coloca, né? Não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado pelo Pai. Aqui não é a minha missão, como homem, de colocar um à direita e outro à esquerda. Isso é coisa do Pai. Mas aí Jesus continua, né? Aí o evangelista continua. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, indignaram-se com Tiago e João. Interessante, né? Fico bobo de ver o São Marcos contar essas intrigas ali entre eles. Os outros ficaram, o que é isso? Eles dois estão querendo ficar na nossa frente? E nós, onde é que nós vamos ficar? Vocês vão pegar o primeiro lugar, o segundo lugar, e nós, onde é que vamos ficar? Essas intrigas. A igreja não pode ter intriga, meus irmãos. As intrigas dilaceram a igreja. Por que os apóstolos viviam assim? Porque não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, abriu a mente, o coração, acabou, ninguém mais vai acrescentar a direita e a esquerda do Cristo. Pelo contrário, cada um se espalhou pelo mundo pregando o Evangelho, todos eles sendo martirizados por causa do Cristo. Então, o que elimina nas nossas comunidades também as intrigas, as fofocas, as divisões, os diz-que-diz, é o Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo. É nós sermos mergulhados no Espírito Santo. Aí essas intrigas, né, desaparecem na comunidade. E continua aqui, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se. Jesus os chamou e disse, aí vem agora a lição do mestre, né? Vós sabeis que o chefe das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Ninguém vai querer mandar em ninguém. Ninguém vai querer sentar no primeiro lugar, no segundo lugar, né? Quem quiser ser grande, seja vosso servo. É a humildade. A humildade lá do Cristo, né?
que São Paulo coloca tão bem na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7 seguintes, né? Ele, sendo de condição divina, não se orgulhou de ser Deus, né? Mas dignou-se assumir a nossa humanidade. Não tem humilhação maior, gente, do que Deus virar homem, sem deixar de ser Deus. Deus prender sua divindade na nossa carne, porque nossa carne é limitada. Né? Dignou-se assumir a nossa humanidade. Para quê? Para que todos nós nos tornássemos seus irmãos. A partir do momento que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, se fez nosso irmão. Hoje nós temos um irmão que é Deus, que é Cristo, é Deus. Já pensou nisso? Né? E São Paulo fala, ainda mais, não só ele se fez homem, mas se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, a pior morte que existia no tempo do Império Romano. Os romanos aprenderam com os fenícios a crucificação. Tanto é que o cidadão romano não era crucificado, ele era decapitado quando era condenado à morte, porque a crucificação era terrível. Mas o Cristo desceu ao ponto mais baixo da abjeção. Coisa impressionante, a humildade. Então, ele pode falar para os apóstolos, ele tem autoridade para dizer isso, né? Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Porque ele se fez o servo de Javé, que foi até a morte de cruz. Como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 53, né? Foi levado para o matadouro como uma ovelha muda, uma ovelha que não abre a boca. Né? Morreu perdoando seus algozes. A salvação não estava no revanche, no ódio, não. A salvação estava ali na oferta da sua vida ao Pai por nós. E Jesus termina porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Meus irmãos, essa questão do serviço é fundamental na nossa vida. O povo diz, né, quem não vive para servir, não serve para viver. Sabe? Amar é servir. Amar é servir. Agora tem uma coisa, sabe? Para a gente amar, servindo, a gente tem que se possuir. O que é se possuir? Ora, você só pode dar alguma coisa para alguém que você tem posse dessa coisa. Né? Você só pode dar um livro de presente para alguém se o livro for seu. Ou seja, você, para servir, para amar, você tem que se possuir. Você tem que ter o domínio das suas faculdades, das desordens interiores que existem dentro de nós. Porque se o egoísmo tomar conta de nós não vamos servir. Não vamos servir. Porque servir, meus irmãos, amar é servir é amar, significa o seguinte, é você dizer não para você para dizer sim para o outro. Quando você vai servir gratuitamente. Eu não estou falando aqui do servir remunerado. Também o serviço remunerado tem valor, claro. E é necessário, é que a gente ganha o pão de cada dia. Mas o serviço mais bonito ainda é aquele serviço espontâneo que você faz gratuitamente. Aquilo que você faz por um amigo, por um vizinho, por um conhecido, por um desconhecido. Coisa bonita, né? Quando aquele fariseu perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do samaritano, do bom samaritano, né? Que não era judeu, era samaritano. Mas que encontrou um judeu caído no caminho, um inimigo, porque o samaritano era inimigo do judeu. Mas quando ele encontrou o inimigo caído, machucado, eu vou cuidar dele. Amar o próximo como a si mesmo. Ele se sentiu no lugar do outro. Ele se sentiu ali como aquele outro que apanhou, ficou ali jogado, quase morto, roubado. Ele diz, eu tenho que fazer por ele o que eu faria por mim se eu estivesse naquela situação. Então, cuidou daquele homem. Levou para a hospedaria. Ainda falou para o dono da hospedaria, quando eu voltar, eu pago o resto
né? Que coisa maravilhosa. É isso o serviço, gratuito. Você gasta o seu dinheiro até. Você diz não para você, para dizer sim para o outro. Meus irmãos, não tem como a gente amar se a gente não disser não para nós, para poder dizer sim para o outro. Imagina, se eu quiser te dar, por exemplo, R$100 de presente, eu tenho que perder R$100. Eu não posso querer ficar com R$100 e ao mesmo tempo te dar R$100. Não, eu te dar R$100 de presente porque eu te amo, porque você está precisando, eu tenho que perder os R$100. Não existe amor sem renúncia. Não existe amor sem cruz. Esse perder os R$100 é a cruz. Esse perder o tempo é a cruz. Você, para ajudar um amigo que está necessitado, muitas vezes, você tem que deixar de fazer um programa que você queria fazer. Eu queria tanto fazer isso daqui, mas meu amigo está precisando de mim, então eu vou renunciar. É isso que eu quero fazer. Um pai, mãe que tem filho pequeno, precisa servir seu filho, tem que desligar seu celular, tem que desligar seu computador, tem que desligar sua televisão e atender a necessidade do filho. Porque o filho precisa de você. Se você não gasta tempo com teu filho, você não conquista teu filho. E se você não conquista teu filho, você não consegue educar teu filho. Você não consegue levar teu filho para Deus. Então, meus irmãos, o gesto de amar é um gesto de servir. O Cristo diz aqui para nós, não é? Quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Então você tem que ser escravo dos seus filhos, escravo da tua mulher, escravo do teu marido, não escravo no sentido da escravidão negativa que a gente conhece, mas escravo no sentido de servir. O escravo, qual é o sentido da escravidão boa? O sentido da escravidão boa é aquele que serve por amor. Ok? Na devoção de São Luís de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, ele diz que nós temos que ser escravos, né, de Jesus através da Virgem Maria. Se colocar numa escravidão à Virgem Maria para poder servir Jesus, né, perfeitamente. Não é uma escravidão no sentido, né, não, é uma escravidão livre. O escravo antigo não tinha liberdade, mas essa escravidão, livremente, conscientemente, amorosamente, eu me coloco a serviço da Virgem Maria para servir perfeitamente a Jesus. Esse é o sentido da consagração de São Luís de Montfort, né? Na escravidão de amor. Ele chama de escravidão de amor. Não é aquela escravidão de ódio, que foi abolida, graças a Deus, pela princesa Isabel. Não, é uma escravidão de amor. Tem sentido profundo. Então, o servir depende disso. Sabe, meus irmãos, a palavra mais prejudicada que existe hoje no mundo é a palavra amor. Não sei se você percebe. Usa-se amor para tudo. A pessoa gosta de uma blusa, amei. Gosta de uma comida, amei. Tudo agora é amor. O amor está falsificado. O amor está desgastado. Nós temos que recuperar a essência da palavra amor. Porque amar é servir. Servir é amar. Eu queria recordar aqui o que Jesus disse. Jesus, na Santa Ceia, ele disse para os apóstolos assim: amai-vos uns aos outros. Mas ele não parou aí. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Olha aí. Ele colocou o referencial do amor. Se ele dissesse apenas amai-vos uns aos outros, a gente ia ficar perguntando: Senhor, o que é o amor? É esse que passa aí na novela da Globo? Na novela do SBT? Na novela da Bandeirantes? Na novela do não sei o que mais? É esse o amor aí? Um amor misturado com egoísmo, um amor misturado com ódio, um amor misturado com paixão, um amor misturado com traição? É isso? Não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Na cruz. E de ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida
pelo outro. Dar a vida não é só você morrer na cruz pelo outro, é você gastar-se pelo outro, gastar a sua vida pelo outro, gastar a sua vida pela sua esposa, gastar a sua vida pelo seu marido, gastar a sua vida pelos seus filhos, gastar a sua vida no trabalho do reino de Deus, gastar a sua vida com quem precisa de você, gastar a sua vida, o seu dinheiro com aquilo que você encontra caído no seu caminho, como bom samaritano. Amai-vos aos outros como eu vos amei. São Paulo, né? Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, quando São Paulo fala para os maridos e para as mulheres, ele fala: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que o Cristo amou a igreja, a sua esposa, a noiva do Cordeiro, né, lá do Apocalipse? Como é que o Cristo amou a sua noiva? Se entregou por ela. Foi à cruz por ela. Isto é amor, meus irmãos. O resto é fantasia. O resto é blá, blá, blá. O resto é novelinha vazia, que mistura amor com egoísmo, que mistura amor com paixão, que mistura amor com sensibilidade sexual apenas. O sexo é bonito, mas quando ele é manifestação do amor, aí sim, fora disso, ele é prostituição. Ok? Então é muito importante a gente resgatar o sentido do amor, porque amar é servir. Quando Cristo fala aqui, né, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Esse dar a sua vida, isto é amar. Né? Que coisa bonita, meus irmãos. E isto faz a gente feliz. Isso faz a gente alegre. Porque a única alegria verdadeira que a gente tem nesse mundo, sabe qual é? É fazer o bem. É uma alegria que ninguém tira de você. Fazer o bem faz bem. Eu escrevi um livro que eu chamei de Para Ser Feliz. Para ser feliz. Malta ajuda, mas malta ajuda cristã. Como é que você vai ser feliz? Fazendo o bem. Vivendo as virtudes, vivendo a humildade, vivendo o desprendimento, vivendo a caridade, vivendo a pureza, vivendo a mansidão, vivendo a paciência, vivendo a perseverança, vivendo a diligência no servir, aí você vai ser feliz. O resto vai ficar nessa vida. O que nós vamos viver, o que nós vamos levar para a eternidade é o que a gente fizer de bem para os outros, de serviço para os outros. E o povo diz, fazer o bem sem olhar a quem. Quanto menos você gosta de uma pessoa, mas mais você faz o bem para ela, mais mérito você tem. Fazer o bem para um amigo é fácil. Agora, maravilhoso é fazer o bem para o inimigo. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoar aqueles que vos amaldiçoam. Ah, meus irmãos, aí está o nosso mérito. Aí está a nossa grandeza diante de Deus. Ok? Bem, é isto. Esta é a nossa reflexão de hoje, né? A paixão de Cristo, que é a nossa salvação. Por isso nós damos glória a Deus e por isso nós vamos servir a Deus com um coração alegre. O salmista diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Muito bem, muito boa noite a você que me acompanhou até agora. Vamos pedir ao Senhor, nesse final de programa, Senhor, nos dá a sua graça, nos dá a sua bênção. Tudo isso, Senhor, é tão difícil, que nós somos tão fracos, tão miseráveis, Senhor. Mas nós sabemos, Jesus, que o Senhor está diante do Pai, vencedor da morte, vencedor do inferno. O Senhor que experimentou todas as nossas fraquezas, Senhor, nesta noite, interceda, Senhor, por nós. Por essa fraqueza que eu carrego, Jesus. Essa fraqueza da soberba, essa fraqueza do orgulho, Senhor, do amor próprio, da ganância, do egoísmo, da impureza, não é? Da falta de paciência, falta de perseverança nas tuas coisas. Oh, Jesus, tem misericórdia da nossa miséria, tem misericórdia da nossa fraqueza. Vós que sois o nosso sacerdote diante do Pai. Senhor, com fé, nós nos aproximamos do trono da graça. Como diz aqui a leitura, aproximamos, Senhor, do trono da graça. E aí, Senhor, nós queremos receber a força, Senhor,
a fortaleza, a espiritualidade, a vontade, Senhor, de te amar, de te servir, de viver, Senhor, a santidade com a tua graça, com a tua ajuda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Não esqueça de rezar pelo Brasil, hein? Não vote naquele ou a quem não defende a família, aquele que não defende a lei de Deus. Vote naquele que quer que a nossa nação seja uma nação cristã. Um grande abraço a vocês todos, fiquem com Deus. Segunda-feira, se Deus quiser, faremos a nossa live, se não houver nenhum obstáculo. Muito obrigado.